Oi, eu sou o companheiro Fábio. E eu sou a companheira Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que tá usando essas referências ao PT para falar de uma novela que poderia ser sobre o Lula. Olha só, nunca pensei que a gente ia falar sobre o Lula no canal. Talvez tenha pensado, sim, mas não em fazer um vídeo, mas enfim, não sei. Sim. O Viva vai começar a exibir logo mais a novela O Salvador da Pátria, de 89. E essa novela tem um detalhe meio curioso, porque o protagonista, o Sassá Mutema, muita gente achou que ele era uma representação do nosso ex-presidente Lula. Isso é algo que merece ser comentado aqui no vídeo, e a novela vai estrear também, então a gente tem que fazer o vídeo de qualquer forma. Bom, imagina quantas pessoas já não estão se inscrevendo no canal ao descobrir que a gente tá vestido. Mas é justo, Lula já teve filme, tem que ter novela dele também, ué. Tá certo, não é? Nada mais justo. A próxima fase é ele no Power Couple com sua namorada. Deveria. Sim, podia ir no quadro da Ana Maria de reformar a casa pra reformar um cômodo do triplex, alguma coisa assim. Mas se você quer saber o que é Salvador da Pátria, então fica aí que a gente vai falar logo depois da vinheta. Antes que Sassá Mutema comece a cuidar das suas plantinhas aí em casa, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. É muito fácil, é só você vir aqui, seguir esse desenho, clicar no botão de se inscrever e também clicar nesse sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. Mais rápido do que o Lula brilhando uma estrela. Antes de entender a história de Salvador da Pátria, eu acho que é conveniente a gente falar um pouquinho de história. Inclusive é engraçado, porque a gente fez um vídeo lá atrás sobre personagens de novela inspirados em pessoas reais, e a gente falou do Marajá, que é inspirado no ex-presidente Fernando Collor. E aí teve muita gente nos comentários, porque nosso canal, felizmente, é acompanhado por muita gente muito mais nova que a gente, e muita gente não conhecia o Collor e veio falar, nossa, que coisa absurda. É engraçado isso, né? Não tinha felicidade de conhecer o Collor, essa figura tão legal, né? Poxa. Então a gente acha que é relevante falar o que estava acontecendo no Brasil em 1989, que a gente tinha acabado de sair da ditadura militar, faz pouquíssimo tempo, e a gente estava para ter a primeira eleição com um presidente civil. Porque antes o último presidente civil que tinha entrado tinha sido o Tancredo Neves, mas ele não foi por voto direto, foi por voto indireto. E o Tancredo Neves, que é o avô do Aécio Neves, não assumiu porque ele morreu em 89, ia rolar a primeira eleição, tava todo mundo animado. Aí o polo político estava dividido entre duas pessoas basicamente. Uma é o Lula, que era conhecido como por fazer parte do sindicato metalúrgicos, etc. E a outra pessoa era o Collor, que a gente já citou, você pode lá ver o vídeo que a gente falou muito bem do Collor. E aí, naquele ano, surgiu a novela O Salvador da Pátria. E originalmente, o personagem principal, que era o Sassá Mutema, interpretado pelo Lima Duarte, ele iria se candidatar à presidência. Só que aí falaram, vai dar problema isso, né? Olha o problema vindo. E aí os autores, que é o Lauro César Muniz, junto com Alcides Nogueira, eles mudaram toda a história para tirar esse background de eleição. Tem ainda eleição, mas numa esfera menor e ocupando uma parte bem pequena da história. Mas é assim, vamos falar acho que da história do Salvador da Pátria. Eu não vou falar nada, quem vai falar é o Fábio. Quem foi criado à base de video show conhece muito bem o nome Sassá Mutema, que é o personagem do Lima Duarte, já vem aquela figura dele daquele bigodinho estranho, daquele chapéu do Seu Madruga. Quem é Sassá Mutema? Bem, para entender isso, temos que entender que o Salvador da Pátria se passa em duas cidades, Ouro Verde e Tangará, que é uma cidade fictícia. Aí existe o deputado Severo Toledo, que é interpretado por Francisco Cuoco, e aí ele rola a boca miúda que ele tem uma amante, que é a Marlene, a Tássia Camargo. E aí ele fala, eu preciso me livrar desse boato. E aí o que ele faz pra se livrar dessa história de que ele tem um amante? Ele faz a Marlene se casar com o Sassá Mutema, o Lima Duarte, que ele era funcionário de um laranjal. Ou seja, ele mexia com laranjas. Existia uma rádio em Tangará que era comandada por Juca Pirama, que é o Luiz Gustavo, o vavado sai de baixo. O Juca Pirama, ele estranha esse casamento do Sassá com a Marlene. E aí ele começa a investigar, só que aí num belo dia aparece lá uma pessoa com um revólver e mata o Juca e a Marlene. E aí o Sassá Mutema é considerado o culpado desse crime, um crime passional, e aí o Sassá vai preso. Só que aí com a ajuda da professorinha Clotilde, que é a Maite Proença, que chegou lá na cidade para fazer um estudo sociológico, descobrem
que na verdade o Sassá é inocente e que o Juca Pirama era o corrupto. Olha, quem imaginaria? A moral do Sassá Mutema fica lá em cima. As pessoas, preso injustiçado, essas coisas. Sassá livre! Aí as pessoas, as elites perceberam, nossa, esse Sassá, ele é muito bem recebido pelo povo. Então, que tal a gente transformar ele em político? Aí eles dão um banho de loja no Sassá Mutema, ele tira o chapéu do seu Madruga, e aí ele vira o prefeito de Tangará. E aí ele tem todo o discurso muito populista, ele tem a aclamação do povo, já que ele trabalhava com laranjas. Ele falava uns discursos bonitos, tipo as pessoas, você é o salvador da pátria. Ele, que nada, salvador da pátria são vocês, seus lindos, sabe? Uma coisa meio Fiuk conquistando as pessoas. Aí era o Sassá Mutema com o povo de Tangará. Oi, vida. As elites queriam colocar o Sassá como prefeito porque viram ali uma oportunidade do narcotráfico aproveitar a rede de influências do prefeito e conseguir lá galgar seu espacinho lá no crime organizado. Só que Sassá Mutema é um homem honesto. E o homem honesto não quer se deitar pra esse narcotráfico aí algum. Ele só quer fazer com que as pessoas possam comer uma picanha e uma cerveja aos sábados. E é basicamente essa a história de O Salvador da Pátria. É curioso, né, essa coisa de ficção, de imaginar que o crime organizado, por exemplo, entraria numa esfera de poder pra controlar as coisas, não é mesmo? Só na novela, né? Impossível isso acontecer. Como a gente disse no começo do vídeo, o plano era que o Sassá Mutema fosse candidato à presidência. Só que aí era ano de eleição e a Globo falou, eu não vou me meter nisso. A Globo não gosta até hoje, né? De se meter muito nisso, né? Ela só se mete editando um debate, esse tipo de coisa. Ela nunca vai meter tanto a mão assim. E aí, os autores decidiram focar nessa coisa do thriller, essa coisa do narcotráfico e deixar a coisa da política um pouco de lado. O Sassá, por ele ter vindo das esferas mais populares, ser um trabalhador braçal, ele facilmente foi associado ao Lula. E não foi, não é a gente falando isso. Todo mundo na época dizia que o Sassá Mutema era inspirado no Lula. E isso acabou gerando conflitos naquela época. Porque assim, o fato de ter uma novela protagonizada por entre aspas, Lula, uniu tanto o PT quanto a oposição. Era uma coisa de louco. Porque ao mesmo tempo que a oposição falava é um absurdo que essa Rede Globo está fazendo uma novela sobre o Lula, o pessoal do PT falava é um absurdo que essa Rede Globo está fazendo uma novela em que bota uma pessoa parecida com o Lula agindo de forma inocente e burra. Olha só, conseguiu desagradar todos. Desagradar gregos e troianos. No fundo, todo mundo meio que concordava que o Sassá Mutema era muito próximo da figura do Lula. A diferença é que a oposição não gostava do espaço que estava dando e o PT não gostava da forma como isso estava acontecendo. Porque assim, a gente está falando, a gente só apenas fez pesquisas, a gente não tem muito o que falar porque nós não assistimos. Teve uma reprise em 98, mas eu não assisti na época, eu preferia assistir qualquer outra coisa. Não, porque quando a novela foi ao ar pela primeira vez, outro fato histórico que estava acontecendo, que era meu nascimento, né? O que eu sei dessa novela é que minha mãe gostava. Tipo assim, pelo que eu me lembro dela falar, ela falava que era uma novela legal. Então, o que eu sei é isso, assim, é uma novela que, como tinha alguma simpatia da minha mãe, que é muito chata com novela, se vocês acham que eu sou chata, a minha progenitora é um pouquinho pior, eu imaginei que podia ser uma novela boa. Então eu sempre tive um pouco de vontade de assistir, assim. Então, mas é só isso que eu sei, tipo, e eu me lembro, obviamente, da figura do Sassá Mutema no video show e em programas da Globo, assim, mas obviamente essa novela realmente não tem nem muito como falar pra gente que a gente tinha como assistir, porque a novela realmente não tava em lugar nenhum, né? É engraçado que essa novela é de 89 e nessa época a gente que tinha acabado a ditadura, a gente teve uma série de novelas que abordaram um pouco mais o lado político do Brasil. Em questão de anos, a gente viu, por exemplo, o Rock Santeiro, que tem um forte debate político, Tieta, que tem um forte debate sobre costumes, Vale Tudo, que fala sobre corrupção, honestidade, e aí o Salvador da Pátria, que já tem um nome mais explícito, mas também fala um pouco bastante dessa figura e de que o povo quer ser representado de uma forma interessante. E a própria novela vai contra a coisa do Salvador da Pátria. Fala que não existe um Salvador da Pátria. Uma coisa que o brasileiro podia ter entendido aí uns 2, 3 anos atrás, né? Que eu acho que faltou. Se tivesse reprisado a novela, quem sabe que ele teria entendido.
que não tinha como apostar numa pessoa que ia salvar, né? Assim, se a gente fosse apostar que ia botar no buraco, a gente teria ganhado a aposta, mas... E curiosamente que a novela acabou não ajudando o Lula, né? O Lula não foi eleito em 89, quem foi eleito foi o Fernando Collor. E aí o resto, a gente sabe o que aconteceu, né? Nossa, inclusive demorou, né? O Lula realmente brasileiro não desistia nunca, porque ele perdeu o Fernando Collor, depois perdeu pro Fernando Henrique. Quer dizer, a novela não teve nenhuma mínimo de sei lá, de influência pra, né? Estou aqui olhando números que eu abri aqui enquanto a gente estava falando. No segundo turno da eleição de 89, o Fernando Collor teve 53% dos votos e o Lula 48% dos votos. Foi apertadinho. A novela podia ter deixado isso mais explícito. Porque o buraco que o Brasil caiu com o Collor, gente, meu Deus. E aí ele tá aí ainda bloqueando respondendo você na rede social. É como se fosse sei lá, um espírito. Você fala Collor 3 vezes, Beetlejuice, ele aparece. Ele faz um ego search e vem atrás. Por favor, bloqueiem o Collor. Bloqueiem o Collor. E sobre a novela é isso, eu tenho curiosidade. Eu também tenho. Vi algumas cenas soltas no Memória Globo, achei interessante, principalmente a atuação do Lima Duarte, porque ele faz o Sassamutema na primeira fase, quando ele trabalhava com laranjas, de uma forma bem chucra, e depois ele ganha, ele começa a se vestir melhor, ele ganha uma articulação no jeito dele falar, achei bem interessante isso. E o Lima Duarte gosta muito do Sassamutema, é um personagem que ele é muito querido. Eu não sei, eu acho que... Aí agora eu vou dar uma opinião, que aí agora pode preparar. Se você gosta de novela mais velha, você vai me bater, mas é isso. Eu tendo a achar que eu posso gostar mais de novelas que são do final dos anos 80 pro começo dos anos 90. Eu acho que talvez tenha a ver também com o fato da gente ter saído da censura, né? Sim. Porque são novelas que tem mais a ver com o nosso cotidiano. Tipo, você consegue fazer ligações. Eu acho que as novelas dos anos 80, por estarem ali muito dentro dessa história de que não podia ter nada, nenhuma crítica, eram novelas bastante duelo da fantasia, assim. Eu acho que ela tinha muito pouco link, às vezes, com a realidade, ou com crítica, ou com qualquer coisa assim. Eu tendo a gostar mais de novelas que tem alguma coisa mais nesse sentido, novelas mais realistas. E é isso. O Vivo vai começar a passar. Se você tem interesse, assista, porque vai ser agora no dia 12. Horário, não faço ideia. Você pode... nas redes sociais do Vivo deve estar escrito que horário que vai passar. E acho que é isso. Você se lembra de Salvador da Pátria? Você tá querendo acompanhar? Você pode dizer pra gente nas redes sociais, estão aparecendo todas aqui embaixo. Você é uma pessoa romântica? Conta pra gente. Você pode seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal, dar o like se você gostou do conteúdo e acompanhar nossos outros vídeos. Sim, é isso. Conta aí pra gente o que você acha da novela, se você conhece a novela, se você está animado para ver a novela. Se for para xingar a gente agora que a gente está vestido de vermelho, fica à vontade. Talvez você nunca mais consiga comentar nesse canal, mas é um risco que você corre, não é mesmo? A democracia está aí para isso. É isso. Conta pra mim se você é uma pessoa romântica, você se considera uma pessoa romântica? Se você não pegou essa referência, eu lamento por você. É isso, e até o próximo vídeo. Gente, tchau. Presidente, sempre que acontece uma coisa com a gente, mesmo quando a gente é vítima de uma injustiça, mas o senhor teve um pouco a sensação de humilhação? Eu te digo a mais absoluta verdade, Reinaldo. Eu em nenhum momento baixei minha cabeça para as infâmias que eu estava sendo vítima.